Eu já fui toda desconfiada, tendo a certeza absoluta que eu estava sendo corna. Porque tu pensa, teu marido nunca faz nada. Nunca, mal escova o dente, entendeu? Pra poder trabalhar. Aí do nada ele começa a se arrumar, se perfumar, e todo arrumadinho, com a roupinha toda combinando, tudo cabelo penteadinho, não sei o quê. Eu achei muito estranho. Nossa, eu achei muito estranho. Mas não falei nada, fiquei senti desconfiada, saí mais cedo e fui pro restaurante dele. Quando eu cheguei lá, restaurante assim lotado, era sexta-feira, ele trabalhando lá, pra cá, nem me viu. Eu entrei. Entrei e fui pra partezinha de bar. Tinha o restaurante e a partezinha de bar. E sentei lá e comecei a reparar. Falei, vou ficar aqui na moita. Ele não tá me vendo, que ele tá no correria pra lá e pra cá. Vou ficar aqui na moita, ele não vai me ver, eu vou observar. Pra eu ver o que tá acontecendo, se ele tá dando confiança pra alguma cliente, alguma cigarra. Até porque, se você parar pra pensar, eu conheci ele sendo cliente de onde ele trabalhava. Então, pode acontecer a mesma coisa, não é mesmo? Falei, vou ficar aqui observando. Fiquei sentada, pedi um drink, fiquei bebendo e olhando. Até que eu comecei a reparar que ele tava trabalhando igual um chifrudo, coitado, e nem parava pra falar com as pessoas direito. Só ali o atendimento dele, não sei o quê. E eu comecei a olhar em volta. E eu vi que todos os garçons estavam muito arrumadinhos, muito arrumadinhos. Aí eu fiquei, que estranho. Beleza, não falei nada. Já tinha frequentado ali aquele restaurante. E realmente os garçons não eram, assim, naquele padrão que tava. Todo arrumadinho, tudo bem vestido, cabelinho cortado. Só que eu fiquei, esquisito, mas não falei nada. Olhei assim pro barzinho, todo mundo que tava trabalhando, fazendo os drinks, não sei o que, também tudo arrumadinho, todo mundo arrumadinho. E não era assim. Como eu falei, eu frequentava ali. E não era assim. Beleza. Aí eu fui, puxei conversa, pedi mais um drink, puxei conversa com a menina. Falei, nossa, eu frequento aqui já tem um tempo, né? E reparei algumas mudanças na equipe. Falei, na equipe? Aí ela ficou olhando pra minha cara assim, ela, sério? Eu falei, tá todo mundo tão arrumadinho, assim, né? Organizadinho. Geralmente não era assim e tal. Aí ela foi falar, ai menina, te contar. Eu, conta. Ela falou, sabe o que é? É que começaram a reclamar aqui que o restaurante era muito desleixado, que a vibe do restaurante era boa, mas que a equipe tava sempre bagunçada, parecendo que eles não prezavam pela qualidade da imagem e não sei o quê. E aí a nossa chefe lançou uma promoção, né? Que quem se dedicasse mais, quem viesse mais arrumadinho, quem, né, cuidasse mais da aparência, da imagem, zelasse ali pelo atendimento, ganharia o funcionário do mês. Parece que ia ter uma votação dos clientes, não entendi nada dessa parte. Ganharia ali o funcionário do mês e iria ter uma promoção, subiria de cargo, entendeu? E o cargo que tava vago, parece que era assistente de gerência, tipo assim, meio que comandar a equipe, e todo mundo estaria podendo participar. E aí tava todo mundo se esforçando. Era por isso que meu marido tava indo todo dia arrumadinho, cheirosinho, todo bonitinho, bichinho querendo crescer, pra poder ganhar mais, pra poder ter um cargo importante na empresa dele, e eu achando que era chifre. Eu agradeci, paguei meu drink e falei, vou meter o pé daqui antes que ele me veja, que aí ele vai saber que eu desconfiei do coitado. Paguei meu drink, entendeu? Saí escondidinho, fui pra casa. Quando cheguei em casa, tadinho, meu marido chegou, tinha café, tinha almoço, tinha janta, tinha tudo ali pra ele. Abracei, beijei, não sei o quê, internamente pedindo desculpa, porque eu não ia falar pra ele que tava achando que ele tava me traindo, porque eu tenho que sair como certa. E foi isso, gente. Não era chifre não, era só uma promoção, só, amém. A minha querida filha Valentina estava levando aquela cobertinha dela por um motivo. Não era pra soninho, não era à toa, não era porque todo mundo usava, não, tinha um motivo. Eu sentei, cumprimentei a diretora e ela começou a falar comigo, ela, olha, eu tô te falando, né, por um motivo de alerta, a Valentina já me contou o que aconteceu, já me explicou de onde ela tirou isso, eu sei que você não tem culpa, criança é assim mesmo, não sei o quê, mas você tem que estar informada. E aí ela me perguntou se eu estava ciente que Valentina estava levando uma cobertinha todos os dias pra escola. Eu falei que sim, que tinha sido as tias que tinham pedido, né, segundo Valentina, que era pra hora do soninho, que podiam levar, que não sei o que, que não sei o que lá. E ela pegou e falou que não tinha isso, que basicamente não tinha isso de soninho, né, que não tinha cobertinha, não tinha nada disso. Aí eu fiquei com, o quê? Ué, como assim, querida? Tá desequilibrada? E ela falou que não, que Valentina, 6 anos de Valentina, tinha me enganado. Que não era pra isso que ela levava coberta. E que ela só descobriu, a diretora, porque não deixaram uma amiguinha participar e a amiguinha contou pra professora que contou pra diretora. Parece que a amiguinha que não deixaram participar, minha filha não gostava dela, falava que a coberta era dela e que ela não iria participar. Segundo a diretora, a minha filha Valentina estava levando a cobertinha, e aí ela pegava a cobertinha, ia pro banheiro com as meninas, as amiguinhas dela, elas ficavam sem vestes, elas começavam na cobertinha, sem vestes, todo mundo ali, uma de cada vez. Gente, na hora a minha cara foi assim, ó. Como assim? De onde é que ela descobriu isso? De onde é que ela tirou isso? E aí ela falou, olha, a gente perguntou, né, pra Valentina, e ela falou que viu a irmã mais velha fazendo isso em casa e que quis reproduzir e que quis mostrar pras amiguinhas e contar pras amiguinhas. Elas não sabiam o que significavam, não sabiam o que eram, mas viu a irmã fazendo, achou legal e quis fazer também. Gente, na hora eu me desesperei, assim, absurdo por ter conteúdo, né, assim,
sexual se tratar disso. Ela falou pra eu conversar com a Valentina, que tava tudo bem e tudo mais. Eu fui pra casa, assim, chocada. Quando a Valentina chegou da escola, ela já esperava, né? Porque a diretora falou que ia conversar comigo. Eu expliquei pra ela, falei que isso era coisa de gente de coisa adulta, né? Falei que não era pra ela fazer isso era coisa de gente adulta, né? Falei que não era e tudo mais. Conversei, expliquei, proibi ela de levar a cobertinha. Tive que conversar com a minha filha mais velha, né? Que tava se descobrindo, que tava ali naquela fase de fogo no tubinhas e tudo mais. Também tentei explicar pra ela. Falei que ela era muito nova pra essas coisas, mas é algo que a gente não controla. Mas na escola, com as amiguinhas dentro do banheiro, aí já é muito complicado, né, gente? Meu namorado começou a sumir uma vez por mês e era sempre sábado. E eu comecei a desconfiar disso. Eu demorei um pouquinho pra poder desconfiar, porque se você parar pra pensar, ele sumir uma vez no mês, num sábado, era estranho? Era. Mas eu pensei o quê? Tá precisando de um tempo, entendeu? Então eu demorei a desconfiar. Eu comecei a desconfiar porque ele sumia num sábado e ele ia me ver no domingo. E ele tava sempre muito cansado, ele tava sempre muito felizinho. Sabe quando a pessoa realizava uma coisa que queria muito, tava cansado, mas tava feliz? Então, foi por causa da felicidade dele que eu comecei a suspeitar. Eu tava namorando esse Jurandir, tinha 2 anos. E ele tinha um amigo, que eu não gostava muito desse amigo dele, mas eu respeitava a amizade dele. Só que esse amigo dele nunca me desceu, porque ele namorava. E ele era muito galinha, assim, muito galinha. Ele já tinha dado em cima de mim. Eu contei pro meu namorado e ele não acreditou em mim. Então eu decidi não me meter nessa confusão, nessa amizade. Eu gostava muito do meu namorado, já estava com ele há 2 anos. Eu aprendi a lidar com esse menino. Até que do nada, o meu namorado começou a sumir todo sábado. Todo sábado não, uma vez por mês, todo sábado. Aí eu falei assim, gente, que loucura. Ele sempre me inventava uma desculpa. Ai, não, porque hoje eu vou passar o dia com a minha mãe. Geralmente a gente se via sexta, sábado e domingo, porque ele morava em outro bairro, então ele vinha, passava o fim de semana na minha casa. Dia de semana a gente tinha a nossa vida, né? Faculdade, trabalho, que a gente não era vagabundos. Aí ele inventava assim, ai, não, porque hoje eu vou passar o dia com a minha mãe. Ai, hoje eu vou passar o dia com a minha irmã. Ai, porque hoje eu vou jogar bola com fulano, cheguei tarde. Ai, porque não sei o quê. E assim foram se passando os meses, depois de 8 meses que eu comecei a suspeitar, eu comecei a reparar que uma vez por mês, no sábado, ele sumia e comecei a ver as datas do sábado. Eu tive que pegar o meu WhatsApp, procurar todos os sábados que ele tava sumindo e vi que era sempre o mesmo sábado, sempre a mesma semana. Tipo assim, era 2 semanas depois que o mês iniciava, no terceiro sábado do mês, ele sumia. Aí eu fiquei, gente, isso não pode ser uma coincidência, não. Aí o que eu fiz? Eu fiz o que toda mulher madura fez. Eu esperei das 2 semanas do início do mês. No sábado que ele falou, amor, vou passar o dia com a minha mãe no shopping, eu falei, ok. Peguei o meu carro e fui atrás dele. Minha mãe me mandou embora de casa com 17 anos, porque ela disse que não queria mais ser minha mãe, somente ser mãe do bebê reborn dela. Na verdade, ela nem chamava de bebê reborn, ela chamava de filho. E essa loucura toda aconteceu por um presente que ela ganhou. A minha mãe, desde que eu me entendo por gente, ela sempre foi fissurada em bebê, em criança, ela sempre gostou muito. Só que eu cresci, eu já estava com os meus 17 anos e a minha mãe, a minha vida toda, ela tentou me infantilizar, sabe? Comprava tudo rosa, tudo de bichinho, tudo de, sabe, bem infantil. Mesmo eu já me tornando moça, ela não me permitia me tornar moça, porque eu dependia dela, o dinheiro era dela, então ela só comprava coisas infantis pra mim. E meu pai foi percebendo isso, tentando conversar com ela, mas ela simplesmente não superava o fato de eu ter crescido. E a minha mãe, logo após que eu nasci, ela passou mais ou menos alguns meses, ela descobriu um câncer, né, no útero, teve que tirar o útero, então eu fui filha única. E o sonho da minha mãe era ter um menino. Então, aquilo foi desgastando o relacionamento dele com a minha mãe, do meu pai, da minha mãe. E depois, essa situação comigo, eles acabaram se separando, né? E depois disso, a minha vida se tornou um inferno. Porque quando meu pai tava lá, o meu pai meio que tentava, sabe, diminuir aquela coisa, aquela infantilização toda. Só que quando meu pai foi embora, eu passei a depender totalmente da minha mãe, porque até pensão que meu pai me dava ia pra mão dela. E ela passou a controlar tudo. Então, eu, no auge dos meus 17 anos, me vestia como se eu fosse uma criança, com roupas de coração, de Hello Kitty, aquela coisa assim, bem infantil mesmo. Até que no aniversário da minha mãe, a minha tia teve a brilhante ideia de dar um bebê reborn pra ela. Era um bebê que parecia muito gente, era um menino, sabe, veio numa caixa, tudo assim, parecia muito uma criança. E a minha mãe ficou louca com aquilo, ela amou o presente e ela vivia, respirava por aquele bebê reborn. Ela tratava o bebê como se ele fosse gente, ela fazia todo mundo tratar o bebê como se fosse gente.
gente. E aquilo começou a assustar todo mundo. Eu ligava pro meu pai e reclamava, mas não tinha muito o que fazer. Só que conforme eu comecei a reclamar com ela, a bater de frente na situação que ela tava nos colocando, né? Tanto eu como a família, ali no bebê reborn, sempre querendo cuidar, não deixava, muitas vezes eu não podia ir pra rolê com os meus amigos, porque eu tinha que ficar em casa cuidando do meu irmão reborn, entendeu? Quando ela ia trabalhar, eu tinha que cuidar do bebê reborn. E aí um belo dia eu comecei a criticá-la, a gente teve uma briga. No dia seguinte, eu fui pra escola. Quando eu voltei, as minhas malas estavam na porta.